Pessoal, esse episódio pode parar a qualquer momento aqui. Então, o Juan topou vir falar com a gente mesmo, com questões aí familiares importantes aqui, ó, expectativa aqui da família dele. Então, pô, legal pra caramba pô, te receber mesmo, né, nesse meio, assim, cara. Tem gente que já veio de avião só pra gravar com a gente. Teve uma pessoa que veio no dia do aniversário de casamento. Tô me sentindo meio culpado, às vezes, de Cara, convidar as pessoas, cara. aqui é simples. Se tocar o telefone, eu tenho que sair correndo. Vai nascer a qualquer minuto. Então pode chegar aí mais um. É um filho. Agora é um menino, Francisco. Boa. Então o Francisco pode chegar a qualquer momento. Certamente ele já vai ter nascido depois da publicação desse episódio. Mas, enfim, legal pra caramba. Aí, obrigado por ter vindo mesmo, mano. E aqui, assim, é de praxe, a gente gosta de saber um pouco da carreira, assim, da trajetória. Queria saber um pouco de onde que você é. Eu sei que você fez aqui a questão do mestrado em economia, mas você tinha feito a graduação em economia também. Queria saber um pouquinho mais da sua história, assim. Cara, eu tenho uma história aqui para esse mercado razoavelmente sui generis, né? Porque eu sou um dos poucos caras desse mercado que não veio das empresas do próprio mercado. Tá? Uhum. Eu, na verdade, vim de consultoria e de regulador. Né? Então, participei das discussões do início da abertura do mercado de cartões, depois da autorregulação do mercado de cartões, ajudei a escrever toda a autorregulação do mercado de cartões, o fim das exclusividades das bandeiras, e fui olhando esse mercado, Gabriel, assim, onda por onda. Como consultor em em projetos importantes ali, vi toda a onda das sub-acquires, das maquininhas, Uhum. depois vi a questão das plataformas, tipo XP de investimento, depois veio a onda das IPs, depois veio a onda do Pix. Em todas elas eu fui acompanhando como consultor desse no investir. Quando chegou no Open Finance, mudei a posição e falei, não, aqui eu vou ser player e aqui eu vou investir e vou atuar pelo simples motivo, porque eu olhei isso aqui e falei assim, olha, isso aqui é uma infraestrutura com um uso muito, muito amplo, tá? Muito pouco comoditizável, tá? Ao contrário do que parece aqui na rodada, justamente eu entrei porque isso aqui não é uma commodity, tem espaço para muita gente, cada um vai fazer uma solução diferente. E aí eu decidi tirar do mundo, digamos, de suporte de ideias e ir para a prática. Na verdade, eu já tinha uma outra experiência como empresário quando eu montei a Teros. Para quem não sabe, a Teros já tem mais de 10 anos. Ela foi fundada, na verdade, em 2011, tá? Com a lógica de como extrair valor de dados. Todo mundo naquela época falava de BI, Big Data, Uhum. era a onda, os buzzwords, todo ano tem Sim, o sim. buzzword da vez. E a minha visão sempre foi, tá, tudo bem, ter dados não é que é fácil, ter dados é complexo, pode ser complexo, mas o grande ponto ali é como transformar dados em valor. Legal, posso te dar um caminhão de dados. Aliás, dados hoje é o que não falta no Sim, mercado. sim. E como que você transforma É isso num igual, produto? é igual aquela história do cartão de crédito da CIA, né? No dia que você fala que aceita, a pessoa não sabe o que fazer depois. É isso. Então você recebe o dado, e aí, cara? E aí? Como é que eu faço agora? Não, assim, e aí você vê as soluções de dados são sempre as mesmas, quer dizer, você vê, mesmo as big techs com dificuldade enorme de criar novas soluções, estão ainda no marketing, continuam na mídia online, etc, e agora está apertando. Depois você vai ver no mercado, é sempre o mesmo, crédito, todo mundo vai te falar a mesma coisa, como se o Open Finance, por exemplo, fosse um decolar de crédito, essa era a Aham. visão. Eu falei, gente, isso é 0,5% do que é o Open Finance. E quando a gente criou a Teros, a gente olhou e falou assim, bom, como que eu transformo dados em valor? Estou falando 12, 13 anos atrás. E a gente falou assim, olha, a primeira estratégia é price. Se eu pegar um fluxo de dados e melhorar a capacidade de fazer uma proposta de valor para as empresas, eu consigo transformar dados em valor diretamente. Mas aí, por exemplo, quando você fala pra mim, putz, dados e valor, pra mim ainda é uma possibilidade, vamos dizer assim, tem 1000 contextos que você pode aplicar isso, né? Como é que você escolheu, sei lá, a primeira indústria ou o primeiro cliente apareceu? Como é que funciona um pouco isso? Cara, essa história é boa. Na verdade é o seguinte, eu tinha um cliente grande, tá? Que era uma empresa cervejeira, que já era cliente nossa, tá? Na consultoria, e a gente entrou ali para trabalhar, para fazer um piloto
nessa área aí, de trade marketing, pricing, etc. E começou a montar os pilotos ali. E a gente tinha uma outra ideia ali naquele momento, falou, pô, além de fazer a precificação de um produto ali de prateleira, de como desenhar contrato, desenhar incentivos. Sou economista de formação. Aham. E aí a gente queria... a gente olhou e falou, pô, o mercado perfeito para isso é o mercado de saúde. Um plano de saúde, por exemplo, uma vez você escolheu o plano de saúde e recebeu uma rede, ele te deu uma rede, ele não faz mais nada, grosso modo. Você escolhe o médico escolhe praticamente o hospital, ou junto com você ele escolhe o hospital, ou o tratamento, ele escolhe todo o custo, te indica o laboratório, a partir dali o plano paga a conta. Então, se esse incentivo estiver errado, se essa estrutura de incentivos de gastar mais, etc., estiver errado, o plano está lascado. Só ver como estão os planos. Sim, sim. E a gente não tinha um piloto para isso, não tinha um cliente para fazer isso. Então, a gente comprou uma operadora. Caraca. A gente literalmente comprou uma operadora em Goiás de 8 mil vidas, pequena, era o que dava. A dívida, e eu comprei em Goiás, tinha que ser na fronteira agrícola. Cara. Porque eu precisava pagar a dívida. Então, assim, foi assim, bom, eu já sabia que o governo Dilma não estava indo lá a bons caminhos. Então, eu falei assim, bom, vou para a fronteira agrícola. Cara, que loucura isso, cara. Se der merda, o câmbio lá sobe, a economia lá se mantém. Caraca. Cara. E aí, acabei comprando em Goiás a meias com esse cliente nosso de consultoria. Ele também tinha um plano da família. Esse negócio cresceu. A tese era pegar, vamos dizer assim, é quase que um private equity. Você vai comprar um negócio que você acha que está performando abaixo para testar essa tese do dado. Cara, você quer a história melhor ainda? No dia que eu comprei, a antiga dona limpou o caixa. Que isso, cara. Porque, assim, tudo ainda muito local ali. Sim, aí sim. tive que processar, mas até ali eu recebi uma empresa sem caixa no primeiro dia. Meu Deus. Cara, foi uma dor de cabeça. Peguei o avião correndo a partir dali. E até aí, vamos dizer assim, você tinha uma tese de como aplicar esses incentivos para melhorar o A negócio. partir dali, a gente começou a operar por algoritmos. Caraca. E foi montando... E tem histórias de chorar, de rir nisso. Estão fazendo tipo um Moneyball da vida lá. Não, exato. Cara, e assim, o negócio cresceu. Você tem uma ideia, a operação tinha 80 mil vidas em 2019, quando a gente vendeu. Orgânico. Caraca, cara. Ou seja, 10 vezes do tamanho. A gente comprou uma segunda operadora, que já com 8 mil vidas estava com 24 quando a gente vendeu. E o plano da família do meu sócio, que ele tinha um plano com a família, etc., que tinha 30 mil vidas, estava com 120 no total. E a gente construiu 2 hospitais no caminho, investiu em mais 2. Então, assim, no final tinha mais de 20 clínicas, era um negócio de... Que loucura, cara. Tinha mais de 1.000 funcionários, o grupo todo, estava uma loucura. E a gente acabou perdendo o foco um pouco não perdendo o foco, a Tero sempre teve o boca a boca super pesado, mas a ponto de, assim, a gente sequer tinha site até 2017. Uhum. A gente não tinha site na Teros. Era assim, era o boca a boca. Mas aí, por exemplo, você pegou aquela própria para ter o teu case, enquanto ela foi crescendo, você foi trazendo outros clientes para aplicar isso na Teros, em outras operações. Em outras operações. Só que o que aconteceu é o seguinte, aquilo cresceu tão rápido que tirou foco, você não conseguia dar. E ainda ficou num modelo muito consultivo. Mas aí como é que, por exemplo, beleza, você tinha uma operação ali que você, através de dados, conseguia maximizar aquela operação. Perfeito. A partir dali, você já falou de cervejeira, por exemplo, que é um outro negócio que... Gente, a gente precifica hoje de companhia navieira a siderúrgica, de plano de saúde a cerveja ou arroz. Mas para eu entender assim, cara, vou Claro. fazer perguntas do beabá mesmo, assim. Quando você fala precificação, porque para mim, quando você fala precificação do trade, eu consigo imaginar uma ciência por trás ali, sei lá, do preço de gôndola, de região e não sei o quê, e o desconto, e o quanto de incentivo que você dá pro supermercado, eu imagino ali. Mas quando você fala de outros setores, o que mais envolve, assim? Cara, vamos lá. Porque você está falando basicamente assim, incentivos que vão impactar no preço. Que vão impactar. Na verdade, é desenho. Vamos lá, são 2 cenários. Quando você está falando de uma venda a termo, então, sei lá, vou fechar um contrato de 12 meses. Eu tenho que pensar que o incentivo tem que durar durante 12 meses, correto? As partes têm que trabalhar junto. Quando eu estou falando de uma venda à vista, estou vendendo esse copo, ali eu tenho que fazer o seguinte, qual que é a melhor proposta de valor para te vender esse copo? É só esse copo ou um kit de 6? Então, quando você senta aqui e define precificação, não é que a gente faz o preço. O processo de precificação numa companhia é um processo de intensiva informação em dados e complexo.
Tá? Em qualquer empresa. O que significa? Pode ser essa é a cabeça do dono que acordou um dia, que ele cuida num barzinho. Aquilo é super intensivo. Ele olha e fala assim, quanto que eu vou cobrar pelo meu refrigerante? Meu público é assim, se eu cobrar um pouquinho mais caro, fulano vai embora, ciclano vai embora. Ele está fazendo uma análise de elasticidade, primeiro. Segundo, ele está analisando o giro, quer dizer, ele está falando, bom, quanto que vai girar? Ele está olhando a margem que ele quer. Então, olha a quantidade de informações. Pensa, agora, organiza isso numa empresa. Então, tem o financeiro definindo margem, o marketing definindo posicionamento, o comercial olhando o que o concorrente está fazendo e batendo. Tudo isso tem que entrar num processo onde você considere isso de forma organizada e sistemática para poder chegar numa proposta de valor para o Gabriel. No mundo ideal eu faço um preço para cada cliente. Um preço e um produto para cada cliente. Tá? E você vai entender que é bem isso que a gente está olhando agora, que é uma palavra-chave hoje na Teros, é customização em massa. Não só de preço, de oferta. Tá? Essa é a tendência no mundo inteiro. Tá? Então, quando você entra, Gabriel, nesse processo, o que você precisa? Você precisa organizar esse fluxo. Essa é uma jornada complexa. Eu preciso integrar o cara do financeiro, eu preciso buscar dados de custo, eu preciso buscar dados de impostos, eu preciso buscar, muitas vezes, dentro da própria companhia. Organizar esse processo, criar um fluxo, criar um algoritmo. E aí, quando você fala, historicamente, em pricing, tem uma coisa que é bem comum, que assim, a maior parte dos players de pricing, para não dizer todos, nossos concorrentes, nasceram praticamente no varejo. Qual a característica do varejo? Alta frequência. Então, o que eles fazem? Eu testo. Eu vou jogar esse preço a 5, vou ver o que vai dar. Agora eu jogo a 4,50. Puta, não vendeu tanto, volta para 5. Vou tentar 5,50. Ele tenta, erra e ajusta. Só que você não vai fazer exatamente isso com um cartão de crédito. Exato. A hora que você vai para um contrato de 1 ano, imagina, a gente especifica escolas e universidades. Se eu errar o preço, são 5 anos. Sim, foi uma safra inteira. Mesmo numa indústria. A indústria vende 4, 5 vezes ao ano para o varejo, muitas vezes. Depende do produto. E a maior parte. Se ele erra o preço, ele perdeu um trimestre. E no trimestre seguinte, ele não consegue mudar radicalmente o preço. O cara fica puto. Ele fala, você subiu o meu preço, não sei o quê. Então, você perde meio ano na história. Então, você precisa simular isso antes. Então, o que você faz? Trabalha dados pesadamente para poder simular qual é a tua melhor política de preço, qual a melhor proposta de valor para o cliente, para depois ir para o mercado, em vez de fazer isso na tentativa e erro na ponta. É isso que os nossos clientes fazem.